Uma vara de pesca pesando menos de meio quilo, capaz de controlar criaturas marinhas que pesam centenas de quilos. Essa força não vem da sorte nem apenas da habilidade do pescador. A resistência é definida dentro da fábrica, onde cada camada de material, cada ângulo de fibra e cada etapa de processamento são rigorosamente controlados para determinar como a vara se dobra, transfere força e responde em condições reais de uso. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial leva você para dentro da fábrica e mostra a jornada detalhada por trás da criação de uma vara de pesca moderna. À primeira vista, uma vara de pesca parece simples e pequena, mas por trás dela existe um sistema de produção industrial operando continuamente em escala global. O mercado mundial de varas de pesca gera quase 2 bilhões de dólares em receita, atendendo desde pescadores recreativos até competições profissionais de pesca esportiva. Em termos de volume, mais de 100 milhões de varas de pesca são produzidas e comercializadas em todo o mundo a cada ano, com grande demanda concentrada em mercados como Estados Unidos, Europa e Austrália. No Brasil, a pesca esportiva vem crescendo constantemente, especialmente em regiões como Pantanal, Amazônia e Litoral, impulsionando a demanda por equipamentos de qualidade. O país possui um dos maiores potenciais pesqueiros do mundo, com águas doces e marinhas riquíssimas em espécies. O que surpreende muita gente é que as varas de pesca modernas não são mais feitas de bambu, como antigamente. Hoje, a maioria das varas é fabricada com fibra de carbono, um material originalmente desenvolvido para a indústria aeroespacial. Porém, o que realmente faz a diferença não é apenas o material, mas a maneira precisa como cada camada estrutural é organizada e controlada através de um processo de fabricação exato até frações de milímetro. Os principais materiais utilizados para o corpo da vara são a fibra de carbono pré-impregnada e a fibra de vidro pré-impregnada. São fibras que já vêm impregnadas com resina termorreativa. Essa resina foi projetada para endurecer quando exposta a altas temperaturas. Porém, se permanecer em condições normais de temperatura por muito tempo, pode começar a curar prematuramente e se tornar inutilizável. Devido a essa sensibilidade, todos os materiais pré-impregnados são armazenados em câmaras frias a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius e só são removidos no momento exato em que serão usados na produção. Assim que o material pré-impregnado é retirado do armazenamento refrigerado, o tempo começa a contar. O material é desenrolado e estendido sobre uma mesa de corte plana, seguindo cada desenho técnico fornecido pela equipe de engenharia. Um técnico mede a mão, alinha cuidadosamente as bordas do material e então a máquina executa cada padrão de corte pré-programado com precisão controlada. Cada ciclo de corte pode processar entre 8 e 10 camadas de carbono ao mesmo tempo para manter a produtividade. No entanto, a precisão ainda deve ser mantida até frações de milímetro. O carbono raramente é cortado em linhas retas. Em vez disso, é moldado em formas triangulares ou padrões diagonais. Essa geometria de corte controla como a força percorre o comprimento da vara quando ela se dobra sob carga. Um único corte com diferença de apenas alguns milímetros pode deslocar completamente o ponto de flexão da vara. Em seguida, o material deve ser posicionado com precisão no mandril, um eixo de aço inoxidável que serve como molde interno para formar o corpo da vara. O mandril é normalmente tratado com um agente desmoldante antiaderente, para que, após o aquecimento, o corpo finalizado da vara possa ser separado de forma limpa e sem danos. Uma vez que o desmoldante seja aplicado uniformemente ao longo do eixo de aço, o técnico usa um pequeno ferro aquecido ou ferramenta de aquecimento localizado para fixar a primeira camada de material no lugar. Cada peça de carbono é cuidadosamente alinhada ao longo da linha central do mandril, ajustada tanto na ponta quanto nas extremidades, e só então fixada. Se a primeira camada estiver desalinhada, todo o corpo da vara que se segue herdará esse desalinhamento. Não há robôs nem guias a laser envolvidos nesta fase. Tudo depende do olhar treinado e da experiência do técnico. No momento em que o mandril é colocado sobre a mesa de enrolamento, é quando a vara realmente começa a tomar forma.
A máquina gira a uma velocidade lenta e controlada, enquanto cada camada de fibra de carbono é enrolada ao redor do núcleo de aço, completamente sob o comando do artesão. Desde a velocidade de rotação e pressão manual, até os pontos de parada precisos no instante exato em que a próxima camada é depositada. À medida que o núcleo gira, as camadas de fibra se apertam umas contra as outras. As bordas do material se fecham de forma limpa, e a vara gradualmente se alonga e afunila, seguindo uma geometria que já foi cuidadosamente calculada. Após a conclusão das camadas principais, o técnico adiciona camadas de reforço em zonas de alto estresse, especialmente perto da área do cabo. Esses reforços não são aplicados simplesmente para tornar a vara mais espessa ou mais forte, mas para ajustar com precisão como ela se comporta durante o arremesso e enquanto se luta com um peixe. Assim que todas as camadas de fibra de carbono e camadas de reforço foram totalmente enroladas, o corpo da vara avança para a etapa de enrolamento com fita resistente ao calor. A fábrica utiliza fita de nylon, celofane ou fita de vinil especializada para unir firmemente toda a peça antes do processamento térmico. O mandril é montado em uma máquina de enrolamento e, conforme ela gira, a fita é aplicada em espiral contínua, com cada passagem sobrepondo-se à anterior sob pressão constante de ponta a ponta. O objetivo desta etapa é travar o formato da vara no lugar e manter cada camada de fibra de carbono pressionada firmemente durante todo o ciclo de aquecimento que se segue. Conforme a fita aperta, o material por baixo é comprimido uniformemente, criando uma espessura de parede uniforme ao longo de todo o comprimento do corpo. Nesta etapa, o mandril atua como molde interno, enquanto a fita bem enrolada funciona como molde externo, mantendo a estrutura estável enquanto se prepara para a cura. Após ser fixado com fita resistente ao calor, os mandris que suportam os corpos das varas são pendurados em suportes e movidos para dentro do forno de cura. O forno é normalmente ajustado para cerca de 140 graus Celsius, com temperaturas mais altas sendo ajustadas dependendo do modelo específico. O ciclo de aquecimento é rigorosamente controlado por sistemas computadorizados para garantir que a temperatura aumente de forma uniforme e permaneça estável durante todo o processo. A fase de cura geralmente dura cerca de 2 horas, tempo suficiente para a resina reativa ativar completamente e concluir sua transformação. Dentro do forno, a resina começa a fluir, espalhando-se uniformemente entre as camadas de fibra de carbono e unindo-as em uma estrutura sólida. O que antes eram camadas separadas agora se fundem em um corpo de vara quase monolítico. Antes da cura, o corpo ainda pode ser removido e ajustado, se necessário. Mas assim que o ciclo térmico estiver completo, qualquer desvio anterior torna-se permanente, preso à estrutura interna. Por essa razão, as fábricas impõem controle extremamente rigoroso do tempo, temperatura e estabilidade do forno durante esta etapa crítica. Quando o ciclo de aquecimento termina e o corpo da vara começa a esfriar, a etapa de extração do mandril começa. O corpo é transferido para uma máquina de separação dedicada. O mandril de metal interno é firmemente preso por um mecanismo de retenção, enquanto um braço de tração pneumático aplica uma força constante e muito poderosa para puxar o núcleo para fora da vara. A força de tração deve ser suficientemente forte para superar a fricção, porém suave e precisamente controlada para evitar a deformação da estrutura de carbono que acabou de ser curada. Se o processo de aquecimento anterior foi executado corretamente, o mandril desliza para fora suavemente, deixando um corpo oco completo para a vara de pesca. Se houve algum desvio, a extração torna-se difícil e pode danificar a superfície. Neste ponto, o técnico realiza uma rápida inspeção visual de retidão e uniformidade, dependendo inteiramente de visão treinada e percepção tátil integrada através da experiência. Assim que o corpo esfria completamente, o acabamento da superfície começa com a remoção da fita externa. O técnico remove a fita seguindo sua direção espiral original, desenrolando-a continuamente da ponta à base da vara. Conforme a fita se solta, o corpo é revelado com marcas em espiral, pequenas cristas e uma superfície áspera formada durante o processo de compressão. A partir daqui,
o corpo é movido para a estação de corte para a moldagem do comprimento final. O técnico posiciona a vara em um dispositivo de suporte, alinhando-a precisamente ao longo de seu eixo central, e aciona a máquina. A lâmina de corte gira a uma velocidade constante, removendo o excesso de material de ambas as extremidades com precisão, trazendo o corpo para seu comprimento padrão exato. Assim que as dimensões são definidas, o corpo entra na etapa de lixamento e polimento. O lixamento a seco vem primeiro, removendo saliências maiores, suavizando arestas vivas e removendo marcas superficiais deixadas pela fita de compressão. O técnico gira a vara uniformemente com as mãos para garantir tratamento homogêneo em toda a circunferência. Depois disso, o corpo é lixado a úmido. A água reduz o atrito, remove o pó de resina e permite controle mais preciso da pressão de lixamento. Após o acabamento superficial, as seções da vara são movidas para a área de conexão da junta para inspeção de alinhamento. O técnico insere a ponta na seção traseira na orientação correta. Depois, gira suavemente e movimenta a montagem para sentir a firmeza da conexão. Uma junta que atenda às especificações deve encaixar uniformemente, sem folga, sem jogo e sem ruído ao ser movimentada. Um desvio de apenas 1 milímetro na junta pode interromper completamente a continuidade da transferência de força. Essa verificação é crucial. Assim que o ajuste for aprovado, as seções da vara são separadas e agrupadas novamente em pacotes por modelo e comprimento. Esses pacotes são então cuidadosamente embalados e enviados para a oficina de pintura. Após a preparação da superfície estar concluída, o corpo da vara é transferido para a oficina de pintura. O corpo é montado em uma máquina rotativa que aplica tinta uniformemente em toda a circunferência. A primeira camada é normalmente uma base branca ou primer, usado para uniformizar a superfície e realçar a vivacidade das cores nas camadas seguintes. Uma vez que a base seque, o corpo recebe seu revestimento colorido. Tintas fluorescentes são comumente usadas nesta fase para melhorar a visibilidade durante o uso externo, especialmente em condições de pouca luz ou sobre a água. Dependendo do pedido, a vara também pode ser personalizada para atender a requisitos específicos do cliente. O processo termina com uma camada final de acabamento transparente de uretano. Esta camada final é aplicada uniformemente por pulverização ou com pano para criar um acabamento liso que resiste a arranhões, exposição ultravioleta e umidade de água salgada. Após a aplicação, a vara é colocada em uma sala de secagem, permitindo que o revestimento cure e estabilize antes que o produto passe para a próxima etapa. Após a conclusão do processo de pintura, o corpo da vara é transferido para a área de montagem do cabo. Aqui, todos os componentes do cabo são instalados inteiramente à mão. O técnico aplica adesivo ao longo do corpo, depois desliza cuidadosamente cada seção do cabo em sua posição designada de acordo com o projeto. Dependendo do modelo, os materiais do cabo podem incluir espuma EVA, fita de cortiça ou tubo termorretrátil. Em seguida, vem a instalação do porta-carretilha, o componente que fixa o molinete de pesca. Esta peça deve estar perfeitamente alinhada ao longo do eixo central da vara, porque até mesmo um leve desalinhamento pode criar desconforto na mão e alterar a sensação quando a vara estiver sob carga. Uma vez que o porta-carretilha esteja fixo no lugar, a extremidade inferior da vara é finalizada com uma tampa traseira, ou um gimbal. Neste estágio, o corpo não é mais apenas um tubo composto liso. Ele começa a assumir a forma, o equilíbrio e o toque característicos de uma vara de pesca acabada. Depois que a superfície do corpo for pintada e o cabo instalado, a etapa de instalação das guias começa. Primeiro, o técnico marca cada posição de guia ao longo do comprimento da vara de acordo com o layout do projeto. Essas marcas determinam como a linha de pesca irá se deslocar e como a carga será distribuída ao longo da vara durante o uso. Cada guia é colocada em sua posição marcada e alinhada visualmente ao longo do eixo central da vara. Uma vez que a posição esteja correta, o técnico começa a enrolar a linha ao redor do pé da guia.
Uma mão segura a guia firmemente enquanto a outra enrola o fio uniformemente e o fixa firmemente ao corpo. Cada volta deve ficar perfeitamente ao lado da seguinte, sem espaços ou sobreposições. Após todas as guias estarem enroladas, o técnico realiza uma verificação visual final ao longo da linha completa de guias, confirmando retidão e equilíbrio antes que a vara passe para a etapa da camada de acabamento. Após as guias terem sido fixadas com linha, a vara entra na etapa de revestimento com resina epóxi. O técnico utiliza um pincel para aplicar uma camada base de epóxi sobre cada volta, certificando-se de que a resina penetre completamente na linha e fixe-se firmemente ao corpo da vara. Uma vez que a camada de base atinja o nível adequado, a vara é colocada em um suporte giratório ou tambor rotativo, permitindo que a resina epóxi se nivele uniformemente ao redor de cada guia. Em seguida, as varas são passadas por um fluxo de ar quente ou câmara de cura ultravioleta. A exposição ao calor e aos raios UV cura parcialmente a resina epóxi, estabilizando as camadas antes que a próxima seja aplicada. Após este ajuste inicial, uma camada final de epóxi é aplicada com pincel para criar uma superfície mais espessa, brilhante e durável. Em um único dia, a fábrica consome um grande volume de material de acabamento durante esta etapa. Cada varal de secagem pode segurar dezenas de varas de uma só vez, girando-as continuamente para garantir que a resina epóxi cure uniformemente. Após a conclusão de todas as etapas de montagem, a seção da ponta e a seção da base das varas são unidas pela primeira vez. O técnico insere a ponta na base na orientação correta. Depois, aplica uma leve torção para verificar o encaixe da junta. A conexão deve encaixar uniformemente, nem solta nem apertada, e deslizar suavemente em toda a faixa de inserção. Assim que as duas seções estiverem totalmente encaixadas, a vara é colocada na mesa de inspeção para verificar a retidão axial. O técnico gira a vara lentamente, observando visualmente e sentindo manualmente para confirmar que o eixo permanece reto e não há dobras ou deformações anormais. A vara, então, é testada sob carga controlada para verificar resistência geral, equilíbrio e estabilidade estrutural ao longo de todo o seu comprimento. Finalmente, toda a vara é limpa para remover impressões digitais, poeira e qualquer excesso de resíduo adesivo. A superfície é examinada pela última vez sob forte iluminação para detectar arranhões ou pequenas imperfeições. Quando todos os critérios são atendidos, a vara é etiquetada, colocada em uma capa protetora e embalada, pronta para sair da fábrica. Ao segurar uma vara de pesca finalizada, o que um pescador realmente sente é consistência em cada resposta. Cada vibração transmitida de volta para a mão é o resultado de centenas de decisões técnicas moldadas muito antes dentro da fábrica. Essa consistência é o que determina se uma vara é confiável em uso no mundo real. Se você quer continuar explorando os processos industriais por trás de ferramentas do dia a dia como esta, deixe um like e se inscreva no canal Fábrica Industrial para não perder o próximo vídeo.